Isto, claro, 15 minutos, beber água, hein? Claro. E, Florencio, bom dia. Bom dia. Olá, doutor, tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Acho que, não sei se é possível o professor colocar-me como co-anfitrião para poder partilhar o ecrã, não estou a conseguir. Desculpa, não entendi. Se era possível o professor colocar-me como co-anfitrião para eu poder partilhar o ecrã. Ah, ok. Eu já tinha colocado, por acaso. Deixa eu ver. É verdade. Já tentei algumas vezes. Já está. Ok, obrigado então. Assim também já fica com o fundo, ou portanto com a imagem para colocar na gravação. Certo. Já, professor? O professor Lourenço já tirou, não sei como é que se chama, já fez um screenshot. o senhor já está como co-anfitrião, está gravando. Pode avançar. Ah, não, queria perguntar ao professor se já tirou aqui o fundo do... Já sim, já tirei. Pode prosseguir a aula. Muito obrigado, então, professor. Renovo os votos de bom dia a todos, não é? Já temos, de facto, algum tempo de atraso, vamos procurar aproveitar da melhor forma possível o tempo que ainda nos sobra, não é? Eu também, quando recebi uma comunicação, uma mensagem do professor a solicitar, portanto, a questão dos trabalhos, não é? Enfim, portanto, podemos discutir isto um pouco na parte final da aula. De qualquer forma, estou a procurar amadurecer ainda melhor, não é? Portanto, a modalidade dos trabalhos, embora, portanto, penso que se nós adotarmos aquela estratégia que tínhamos definido na altura das aulas presenciais, de que em vez de deixar um trabalho lá por fim, de irmos fazendo, portanto, pequenos trabalhos ao longo do semestre, pode ser interessante porque permite um acompanhamento mais, portanto, de forma mais permanente, permite também, portanto, que todos nós tenhamos um ritmo de trabalho diferente, enfim, e permite, sobretudo, um maior conhecimento, obriga-nos a um maior esforço de conhecimento, de leitura de cada autor, ou pelo menos dos autores que podemos consensualizar, que serão, portanto, objeto de resenhas críticas. É uma modalidade interessante para este tipo de formação, pode ser até melhor. De qualquer forma, vamos ver se teremos disponibilidade na parte final para consensualizarmos isto, a estratégia, e depois irei, portanto, enviar os documentos. Para, portanto, o nosso encontro de hoje,
trago aqui, portanto, as contribuições de um filósofo já que pertence, portanto, à modernidade, dando assim um salto significativo do século XIII, em que falamos de São Tomás de Aquino, não é? Portanto, dando um salto já para a modernidade e para falarmos um pouco sobre Spinoza, não é? Um autor que é muito estudado quando o tema, o assunto, tem que ver com portanto, a questão da existência de Deus, mas sobretudo quando o tema tem que ver também com questões de natureza política, não é? Em virtude das obras que o próprio Spinoza escreveu. E dentro, portanto, dessa contribuição de Spinoza, vamos destacar, sobretudo, portanto, não a contribuição de Spinoza para as questões de natureza política, mas, sobretudo, portanto, o contributo de Spinoza para a compreensão da questão de Deus, não é? E essa contribuição de Spinoza ficou conhecida como monismo panteísta, não é? Ou alguns autores usam monismo imanentista panteísta, não é? Vou tentar, portanto, deixar já mais ou menos claro, não é, o significado desses conceitos. Monismo, como se pode ver pela própria expressão, significa, portanto, unidade, não é? E panteísta significa totalidade, não é? Assim dizer. Panteísta significa, portanto, tudo, a totalidade, não é? A ideia de que Deus está em tudo, não é? Ou, se quiserem, tudo é em Deus, não é? Tudo existe em Deus. E monismo, não é? Significa unidade, a ideia de que existe uma única substância, não é? Existe uma única substância. Essa substância é Deus, panteísta, não é? Portanto, existe uma única substância. Essa substância é Deus, e em Deus está a totalidade da existência. Em Deus está a totalidade da existência. Portanto, esta é, se quiserem, uma forma rápida de entendermos as expressões que depois, naturalmente, vamos procurar esmiuçar um pouco, não é? Para que possamos, efetivamente, ter uma noção abrangente daquilo que foi a contribuição deste grande autor para a área, portanto, da filosofia e, sobretudo, da filosofia da religião. Não é? Spinoza é muito conhecido pelo seu panteísmo. Não é? Enfim, e em relação ao panteísmo, à defesa de uma perspectiva panteísta, é preciso termos alguma reserva, não é? Porque o panteísmo, como é que eu posso dizer? O panteísmo não é propriamente condizente ou não condiz propriamente com a doutrina da Igreja Católica. O panteísmo não é, por assim dizer, a perspectiva dominante no cristianismo, nem muito menos no catolicismo, embora é uma perspectiva interessante e é a perspectiva pela qual Spinoza é muito conhecido e por isso é importante também termos uma compreensão, portanto, deste aspecto, não é? Do ponto de vista, portanto, cronológico e do ponto de vista biográfico, portanto, Spinoza é um autor já do século XVII, não é? Portanto, em pleno período moderno e da racionalidade, e essa racionalidade, ou essa crença no poder da razão, essa defesa da racionalização de toda a realidade, vai fazer Spinoza, portanto, desenvolver também uma forma racional de entender, de compreender e de aproximar-se a Deus. E essa forma racional que Spinoza vai
portanto, vai apresentar, não é? Ou seja, uma forma racional de se aproximar de Deus, forma racional de entender Deus, não é? Essa forma racional ficou conhecida como forma geométrica, não é? Portanto, forma geométrica na perspectiva de que a geometria ou a matemática é aquela área que mais espelha a racionalidade. Agora, isto pode ser discutível, mas, pelo menos durante esse período, não é? Que é também um período, como vocês sabem, não é? Também a modernidade, a emergência da ciência, da racionalidade, portanto, o surgimento das chamadas ciências empíricas, há quase que uma consagração da matemática, da física, das chamadas ciências exatas, embora eu não gosto muito dessa expressão, enfim, porque dá a sensação de que existem umas ciências que são mais ciências do que outras, etc. Mas, portanto, a consagração destas áreas científicas, não é? Portanto, que usam um método lógico-matemático, e por isso, se vocês também tiveram a oportunidade de ver isso nas outras disciplinas, quase todos esses autores, a começar por Descartes, portanto, terminar em Leibniz ou até mais tarde, não é? Quase todos esses autores usam um modelo matemático para, portanto, desenvolver as suas próprias perspectivas filosóficas, não é? Portanto, Spinoza é um autor desse período, então o modo como ele pensa Deus, o modo como ele pensa a relação entre a realidade e Deus é fortemente influenciado, portanto, por essa perspectiva lógico-matemática. Ele também é muito conhecido dentro do universo da língua portuguesa, porque é de facto um autor de origem portuguesa, embora, enfim, isto é sempre problemático, do ponto de vista histórico, os espanhóis dizem que não, portanto, Spinoza é de origem espanhola. Mas é mais ou menos, portanto, consensual que ele é de origem portuguesa, portanto, os genitores, não é? Portanto, os seus antepassados, por assim dizer, viveram ali naquela zona, portanto, da Bodegueira, não é? Que fica portanto, de Braga. Mas, propriamente, quando nasceu em Amsterdão, já mais influenciado pelo holandês, não é? Do que portanto, o holandês e em latim, do que, portanto, pela língua portuguesa, não é? Nasceu em Amsterdão porque os seus antepassados judeus, não é? Essa é uma outra característica desse princípio. Portanto, os seus antepassados foram judeus, emigraram para a Holanda e Spinoza nasceu, então, em Amsterdão. O seu pai teve uma influência muito forte sobre Spinoza, sobretudo na primeira parte, digamos assim, da sua vida, foi, portanto, várias vezes chefe da comunidade judaica de Amsterdão e, por isso, deu ao filho uma educação fortemente religiosa, não é? Portanto, uma educação muito marcada pelo judaísmo. Por isso, portanto, Spinoza é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, não é? Com destaque para, portanto, o Pentateuco, os livros sagrados, os livros históricos, os livros proféticos, mas também um profundo conhecedor, portanto, do Talmud, que, como sabem, portanto, é a obra sagrada, por assim dizer, do judaísmo, que concentra em si toda a lei, portanto, os costumes, a ética, a história, etc. Não é? Portanto, estamos a falar de um autor que não só teve essa vivência religiosa, como refletiu também filosoficamente sobre a religião, enfim, portanto, sobre o judaísmo e não propriamente
tanto sobre o cristianismo, embora já vamos ver, portanto, alguns aspectos, embora exista uma forte aproximação de Spinoza ao cristianismo, muitos historiadores, enfim, muitos historiadores procuram vincular a ideia de que ele chegou até a converter-se ao cristianismo e outros não, mas o que é certo é que, sobretudo agora, na parte final da sua vida, há uma influência muito grande já do cristianismo. É portanto, enquanto jovem e adolescente, Spinoza foi alguém com uma forte curiosidade intelectual e isso criou-lhe algumas dificuldades. É por isso que é importante fazer referência a esse aspecto. Portanto, ele questionava muito os seus mestres, colocando-lhe questões, não é, para as quais os mestres não tinham, efetivamente, respostas, pelo menos respostas claras e satisfatórias, não é? E Spinoza, portanto, com uma intensa vida religiosa dentro do judaísmo, começou a estudar a filosofia como forma de satisfazer as suas curiosidades intelectuais, curiosidades essas que não eram satisfeitas, não é, pelos mestres e pelo ensinamento judaico. E quando diz aqui que Spinoza começou a estudar filosofia para satisfazer as suas curiosidades intelectuais, estamos também, não propriamente a falar da filosofia ocidental, por assim dizer, no sentido abrangente do termo, estamos a falar ainda, sobretudo na primeira fase, da filosofia judaica, portanto, dos filósofos judaicos. Mas também nessa fase, Spinoza teve os seus primeiros contactos com, portanto, a chamada escolástica, de que nós já falamos, não é? Portanto, a escolástica tardia, assim dizer, portanto, Spinoza teve os primeiros contactos com a escolástica por intermédio de autores da escola da Companhia de Jesus, não é? Mas, depois da morte do seu pai, Spinoza, portanto, sofreu uma profunda crise religiosa, acabou por abandonar completamente a prática religiosa, não é? Portanto, a frequência à sinagoga, e começou, portanto, a expor, a refletir e a divulgar doutrinas pouco ortodoxas, ou seja, doutrinas que não estavam em devida harmonia com o ensinamento religioso, no caso, em devida harmonia com o ensinamento judaico. Por isso, ele foi excomungado, não é, pela comunidade judaica quando tinha apenas 24 anos de idade. Não é? Portanto, ele foi excomungado pelo facto, não só de ter abandonado a prática religiosa, mas sim, sobretudo, pelo facto de ter iniciado a prática da filosofia e o ensino de doutrinas não muito ortodoxas. Eu trago aqui para partilhar convosco, por uma questão de curiosidade, até da minha parte, é algo que eu desconhecia, de facto, esse texto, ou seja, é um extrato do texto que serviu para excomungar Spinoza. E eu trago aqui, esse extrato do texto, porque eu queria, não sei se conseguem ler o texto, não é? Digam se conseguem ler o texto. Consegue sim, consegue sim. Consegue sim, professor. Eu queria que, em poucos minutos, que dessem uma vista de olhos, em silêncio, cada um, assim, rapidamente no texto, e que depois me dissessem qual é a impressão que o texto vos causou. Sim, portanto, muito rápido. Qual o que, professor? Qual é a impressão? Qual é a impressão que o texto vos causou? Ok.
Coitado do Espinhaço. O que ele fez para receber toda essa maldição? É verdade, não é? Mas só pelo facto de ter aproximado da cultura pouco ortodoxa, da doutrina ortodoxa, mostra que ele veio a ser um cristão, o que Manuel, vê a sua rede. Manuel está longe, Manuel. Ele está sem Estamos a ouvi-lo com muita dificuldade. já não Acho que ele nem sequer está a ouvir. reinava mais, já não reinava mais o Antigo Testamento, até porque Cristo Manuel, ninguém consegue te entender. Sim. Certo, Manuel. Agora estão a ouvir-me? Sim, Agora já podem me ouvir? Nós estamos a ouvir. Ok. Está bem. Muito bem. Quem quer mais fazer algum comentário, partilhar um pouco a impressão? Professor, Diga. Não é? eu tinha algum problema com a minha rede, não sei porquê, mas todos os dias esta rede neste lugar esteve muito bem. Agora não sei porquê. Aleluia, papai. Agora, o que eu estava a dizer é que esta excomunhão, praticamente Josué fez a Jericó, quando ele, pouco antes de atacar Jericó, mas esta lei já tinha sido, como é que eu posso dizer, revogada, praticamente. O que nos leva a crer que Espinhosa não devia sofrer este tipo de excomunhão, porque se ele aproximou-se da Igreja Ortodoxa, que também é igreja considerada que valoriza o cristianismo, também recebe o mesmo poder dos discípulos, que foi consagrado no Evangelho de João, segundo João, capítulo, esta lei praticamente já tinha sido abolida por Cristo. E esse poder foi dado aos cristãos, não aos judeus. Certo. Embora, portanto, a questão não é propriamente nesse sentido. É a natureza do texto que deve ser, portanto, analisado, não é? Enfim, independentemente dele vier a sofrer ou não as maldições que sobre ele foram lançados, não é? A natureza do texto, de facto, é intrigante, por assim dizer. Diga. Eu? Arnaldo, levantou a mão. Sim. Não, professor, eu, quando acabei de ler esse trecho aqui, logo perguntei, e por favor já também vocês acabaram de ouvir, o que é que fez o Spinoza para merecer essa maldição. Porque eu creio que uma pessoa sã nunca deseja um mal tão cruel como esse trecho está a desejar. Essas pessoas aqui estão a desejar o Spinoza. Por isso eu perguntei, o que é que fez ele para merecer essa maldição da parte dessas pessoas? Até essas pessoas têm, parece, com tanta autoridade, até dizer que com o consentimento de Deus, bendito, né, que lança toda essa maldição sobre a pessoa do Spinoza. Essa era a minha intervenção.
Muito bem, muito bem. Obrigado, Fernando. Portanto, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu quero. Ok, obrigado, eu quero. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. O texto é muito agressivo. O texto é muito agressivo. As palavras são duras, excomungamos, maldizemos, separamos. Seja maldito, 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 e repete-se essa maldição por 4 vezes. E ainda mostra, ainda envolve Deus bendito, com o consentimento de Deus bendito, e excomungamos, maldizemos, separamos, seja maldito. Então este Deus é bendito. E depois, que Deus apague o seu nome do céu e separe todos os tribos. Este texto é agressivo demais, é muita agressividade para nós que estamos a falar agora, olhando com olhos agora da religião. É muito agressivo, porque ainda bem que isto é do Antigo Testamento, porque Jesus veio dizer que quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Obrigado. Muito bem, Sabino, muito bem, muito bem. Quem mais quer, portanto, fazer um comentário relativamente ao texto? Mas, professor, Diga, Manuel. eu queria fazer uma intervenção para dizer que para os judeus, nós sabemos a história dos judeus com Cristo, não é? Não receberam, não reconheceram Cristo. Para eles serve essa maldição. Sim. Mas para nós sabemos que isto não serve. Até porque Cristo fala abertamente aos judeus e disse, creio no Evangelho de Mateus, não é? Ele disse, por serem, quando ele lançou praticamente as 7 maldições contra os judeus, e são dos seus, não é? Ele afirma bem claro, Deus está mandando profetas, porque vocês não servem, né? E para os judeus, esta lei de Cristo não serve. Agora, para os cristãos, essa maldição também não serve. Até porque, para os judeus, essa maldição serve por quê? Porque é a lei que eles herdaram e receberam dos profetas, mas para Cristo isso não serve porque já estavam num outro patamar. Muito bem. Aqui, naturalmente, que portanto, faz sentido dentro do contexto judaico, dentro da comunidade judaica que nós pertencia, não é? Acho que Maria Leonide também queria fazer uma intervenção a respeito. Faça favor. Sim, senhor professor, obrigado. Eu quero fazer também uma intervenção. Professor, eu lendo o texto, eu fiquei com a sensação de que este texto da excomunhão foi escrita com o consentimento de Deus, isto é, eu fiquei a relacionar este texto da excomunhão com a sagrada tradição, qualquer coisa ligada que somente os apóstolos recebiam de Deus e a Sagrada Escritura. Eu pensei, será esse texto da excomunhão escrita, sim, por inspiração. Deus é que inspirou as pessoas para escreverem este texto, de forma que quem desobedecer ou ir contra qualquer coisa ligada à religião será excomungada desta forma. Eu também fiquei a pensar no texto do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, que Deus amaldiçoou e que disse que quem matar, colocou-lhe o sinal e disse que quem matar Caim será amaldiçoado 7 vezes mais. Então ele tinha um sinal de forma que ninguém poderia matar. É essa ligação que eu fiz com este texto. Obrigada.
Muito bem, Maria, muito bem. É um bom exercício, tanto de interpretação. Enfim, dentro de um contexto ainda jurado cristão. Agora o professor que ficou sem rede, não? Pois. É bem provável, não é? Vamos ver aqui. Avança, melhorou. Já melhorou? Ok, ótimo. Portanto, se nós olharmos para o texto a partir da perspectiva cristã, ou a partir do modo como nós hoje nessa perspectiva, não sei se o texto foi inspirado ou não, mas, enfim, é legítima em certa medida também essa relação, essa interpretação do texto. Acho que apenas mais duas pessoas levantaram a mão sobre esse mesmo assunto, depois avançamos. Arnaldo, posso... Professor, eu só queria, professor, é o que o professor acabou aqui de frisar, né? Eu queria perguntar, não indo contra a ideia da colega Leonilde, mas eu só queria perguntar se Deus é que todos nós pensamos, né, que existe um Deus onipotente e misericordioso. Aliás, que não há palavra para que possamos defini-lo. Será que Deus inspira alguma pessoa para escrever um texto maldito como esse? Porque esse texto é maldito, sinceramente. E o que diz nesse texto não se deseja a nenhum ser vivo. Eu creio que essa pessoa, talvez, ou as pessoas que escreveram esse texto, talvez estavam revoltadas e não pensaram, momento algum, como disse o colega Zelino, e bem, que ninguém está em condição de julgar quem não tem pecado, que tira a primeira pedra. Não pensou, aliás, não pensaram e escreveram esse texto. Por esse texto não há nada, creio eu, que o Spinoza poderia fazer que possa merecer esse julgamento, a não ser Deus para julgar. Utilizar o nome de Deus para julgar as pessoas dessa forma, eu creio que nem Deus ficaria de bom grado com esse texto. Era só isso. A última intervenção sobre este assunto, Anila. Por favor. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não concordo muito com o colega Arnaldo. Vendo o contexto do texto e os exemplos proferidos no texto e vendo o enquadramento do antepassado, dá para compreender, porque se formos ver toda a trajetória de Abraão, passando por Josué, passando por Moisés, até chegar à Terra Prometida, encontramos várias passagens de maldição, que tanto Deus ordenou a Moisés, a Josué, aos povos que não cumpriam a lei. Certo. Seria sinal de esperança, né? Pensarmos dessa forma e ver o enquadramento no tempo, talvez eu possa estar errado, mas se vermos o enquadramento no tempo, dá para perceber a ideia deles em escrever o texto. Agora, se atualizarmos até hoje esse texto, dá para compreender também de uma outra forma, que seria de mau agrado uma pessoa falar assim para outra. Certo. Ou escrever assim cerca da outra. Muito bem, Anila. Manuel, 2 segundos, senão vou começar a cobrar. Sim, eu queria completar aqui que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento faz parte da aliança do sacrifício e dos holocaustos. E o Novo Testamento faz parte da aliança da misericórdia. Há que se diferenciar essas duas coisas, porque tendo o Antigo Testamento, até no momento em que a Nila falou, praticamente a entrada na Terra Prometida, veja, o povo que se encontrava a ocupar a Terra Prometida, que era dos judeus, praticamente, era um povo pagão e adorava falsos deuses. Era Deus de pedra, Deus de madeira, Deus de lua, Deus sol, fazia sacrifício humano
Então era normal esse tipo de maldição. Porque para Deus, essa gente merecia morrer. E tanto o fez que Josué praticamente venceu todas as batalhas, excepto com aquele Ai, que negligenciaram praticamente em Jericó em levarem utensílios, né? Praticamente, a partir daí, Josué acaba por dividir praticamente essa terra prometida ao povo judeu, ao povo cristão. Aliás, ao povo de podemos diferenciar isso novamente com o Novo Testamento. Agora, acabei de encontrar aqui no Novo Testamento, depois de lançar as 7 maldições contra os judeus que Cristo faz, em Mateus 23, né? Até 33, né? No Mateus 23, 34, ele disse: por isso vos envio profetas, sábios e escribas, não é? Então Espinhosa cabia dentro dessa linha, que acabou por ser amaldiçoado por aqueles que Cristo já tinha amaldiçoado. Certo. Muito bem, Manuel. É uma contribuição de facto interessante. Eu pegaria exatamente na sua intervenção para dizer o seguinte sobre isto, não é? De facto, o texto, o conteúdo é compreensível dentro do texto judaico. Portanto, é compreensível. Professora, sua rede. Diga. Verifica a sua rede, professor. Normalizou? Avance, vamos ver. Portanto, dentro do contexto judaico, e é preciso ver que, mesmo no século XVII, o texto foi produzido por uma comunidade e com todo o que é o Antigo Testamento, mas mesmo no século XVII, provavelmente fosse uma igreja cristã a produzir uma excomunhão, não teria a mesma envergadura, ou então, portanto, o texto poderia fazer outras referências. Está péssimo. Muito péssimo. Não estou a ouvir nada. Então, estamos aqui perante uma dificuldade, não é? Pergunto se os outros estão a ouvir. Estava a ter problemas, mas quando o senhor acabou de falar, estava com uma rede melhor. Agora não sei se irá continuar da mesma forma ou se... Vou ver se não sei. Verifica a posição no seu telemóvel. Vou ver se consigo avançar. Eu não, por acaso estou a partilhar a internet de cabo, não é? De cabo. Agora deve ter melhorado, não é? Sim. Professor, acho que quando o professor aproxima mais perto do aparelho, fica melhor. Basta o professor chegar para trás e encostar aqui nessa cadeira, tudo pior. Pois, exato. Muito bem. Então tem a ver com isso, quer dizer, se nós integrarmos o texto dentro do seu contexto, aliás, como manda a boa tradição hermenêutica, o texto é compreensível. Mas, de todo modo, para nós, cristãos, quando olhamos para o texto, de facto, o texto tem um pendor muito forte, muito agressivo. Eu confesso que não conhecia o texto, não é? E trago, portanto, o texto para nós olharmos, para nós analisarmos, exatamente porque o texto me pareceu algo forte, de facto, não é? Portanto, um texto forte. Enfim, num contexto da Europa do século XVII, portanto, o texto com dessa envergadura é algo que, portanto, me soa estranho, apenas não me estranha
mas porque, de facto, temos que integrar o texto dentro de um contexto, dentro do contexto a que foi produzido e a finalidade. Agora, do ponto de vista mais filosófico, biográfico e sociológico, de facto, o texto é extremamente agressivo. Devo dizer-vos também que, com a excomunhão, não é? Spinoza passou a dedicar, portanto, foi fisicamente excluído da comunidade, não é? Refugiou-se nas regiões rurais de Amsterdão e dedicou-se a uma vida humilde de polidor de lentes, que era a profissão, portanto, que ele exercia. E, mesmo tendo posteriormente recebido apoios, inclusive apoios financeiros, por parte de entidades, de personalidades com poder econômico, Spinoza recusou esses apoios, tendo inclusive recusado um lugar para lecionar na Universidade de Heidelberg, não é? Portanto, mostrando também na prática que, não obstante a essa excomunhão, portanto, continuou a viver uma vida de humildade, uma vida de recato, uma vida, enfim, portanto, até de relação, de alguma relação com a transcendência. E é em virtude desta perseguição por parte da comunidade judaica que Spinoza acabou por aproximar-se da comunidade cristã, não é? E por isso existem muitas narrativas diferentes acerca da sua morte, não é? Muitos dizem que na fase, portanto, da morte, ele proferiu frases como, portanto, Deus de misericórdia, tem piedade de mim, pecador, não é? Ou outras frases, portanto, muito parecidas, dando a perceber, por assim dizer, a sua aproximação ao cristianismo. Do ponto de vista da produção intelectual, portanto, das suas obras, as principais obras, a obra mais conhecida de Spinoza é esta quarta obra, Ética, vejam o subtítulo, Ordine Geometrico Demonstrata. Portanto, é uma ética demonstrada segundo a ordem da geometria, exatamente pela influência daquela cultura científica portanto, da cultura científica e racional, ou racional e científica do século XVII. Portanto, a outra obra muito conhecida de Spinoza é o Tratado Teológico-Político, e como eu tinha dito, portanto, ele faz aqui primeiramente uma incursão no campo da teologia e depois, portanto, produz reflexões sobre atividades políticas, não é? Derivadas, portanto, das reflexões produzidas no campo da teologia. Portanto, tem esta Intellectus Emendatione, que, assim, na tradução livre, significa, portanto, a reforma do intelecto de 1661, portanto, a reforma do intelecto, qual ele fala da questão do conhecimento. E a primeira obra que ele, efetivamente, produziu é esse tratado. Tratado breve, de Deo Homine, eiusque felicitate, não é? Portanto, tratado breve, o breve tratado de Deus, do homem e da sua felicidade. E essa obra, vamos analisar, portanto, uma parte desta obra, tratado breve, e uma parte da ética, não é? Para percebermos aquilo que é o pensamento de Spinoza sobre a questão de Deus. Não se esqueçam que a nossa disciplina enquadra-se dentro da chamada filosofia de Deus, ou seja, aquilo que constitui as reflexões filosóficas sobre Deus, com particular destaque para as chamadas provas racionais da existência de Deus. Do ponto de vista das influências, numa visão muito redutora, podemos dizer que o spinozismo resulta
portanto, da influência da filosofia e da religião judaica, mais a influência do cartesianismo. Não é? Muitos autores, inclusive Leibniz, vai dizer mais tarde, não é, que Leibniz teve mesmo contactos próximos e contactos físicos, visitou, portanto, Spinoza, já na fase de amadurecimento da filosofia, portanto, Spinoza, e Leibniz vai dizer que o spinozismo não é mais nem menos que um cartesianismo, portanto, reformulado, por assim dizer. Não é? Ou seja, de entre os filósofos que mais influência exerceu sobre Spinoza é Descartes. E nós vamos ver, de facto, algumas teses de Spinoza que claramente se vê a influência de Descartes. A outra influência que Spinoza recebeu, portanto, é a influência da religião e da filosofia judaica. Bom, essa forma de sistematizar facilita muito a compreensão, mas muitas vezes reduz, reduz as perspectivas e acaba por ser, portanto, redutora também da própria visão das coisas. Não é? Naturalmente, existem mais influências, existem outras influências em relação, portanto, ao pensamento de Spinoza, embora influências de menos envergadura. Uma dessas influências, não muito expressiva em relação, portanto, ao pensamento de Spinoza, é a influência portanto, da escolástica, não é? Ou da filosofia escolástica, que nós já falamos. Ora, e por falar em filosofia escolástica, e por também fazer referência ao último conteúdo do nosso encontro, uma possível relação pode ser estabelecida entre o pensamento de Spinoza e o pensamento de São Tomás de Aquino. É? São Tomás de Aquino, como nós vimos, em matéria da filosofia da religião, sobretudo quando se ocupa das chamadas provas da existência de Deus, São Tomás parte de baixo para cima, parte da natureza para Deus, porque ele entende que Deus não é evidente, ou que a existência de Deus não é evidente para nós, e por isso devemos partir daquilo que é mais próximo, daquilo que é mais evidente, que é a natureza. Por isso, São Tomás tem esse entendimento de que Deus é o primeiro na ordem ontológica e é o último na ordem gnoseológica, não é? Ou seja, Deus é o primeiro na ordem de ser, é o primeiro na ordem de ser, mas não é o primeiro na ordem de conhecer. É o primeiro quando falamos de existência, mas é o último quando falamos de conhecimento. Enquanto que Spinoza, não é? Por isso que muitos autores consideram, e com razão, o monismo de Spinoza como um monismo imanentista, porque Spinoza considera que Deus não só é o primeiro na ordem ontológica, como é também o primeiro na ordem lógica, não é? Portanto, Deus é o primeiro na ordem ontológica e é o primeiro também na ordem lógica. Ou seja, a ideia é que São Tomás começa de cima para baixo, da natureza para Deus, mas Spinoza começa de Deus para a natureza. Isto, para Spinoza, tanto vale quando estamos a falar de conhecimento de Deus, como quando estamos a falar da existência de Deus. Não é? Portanto, por isso que Deus é o primeiro na ordem lógica, significa o primeiro na ordem de ser, não é? É também o primeiro na ordem, o primeiro na ordem ontológica e é também o primeiro na ordem lógica, não é? Todo o sistema de Spinoza parte de um conceito. Se nós entendermos muito bem esse conceito, a partir daí podemos deduzir o resto. Portanto, Spinoza parte fundamentalmente do conceito de substâncias. Conceito esse que Spinoza vai buscar, primeiramente não, portanto, conceito esse que Spinoza vai buscar a Descartes, conceito de substância,
mas que, segundo alguns estudiosos, portanto, Spinoza também já tinha tido contacto com esse conceito através dos filósofos, portanto, através dos filósofos judeus. O que é então a substância? O que é a substância? Substância é aquilo que é em si mesmo e aquilo que se concebe por si mesmo. Ou seja, substância é aquilo que existe por si mesmo e que é conhecido por si mesmo. Substância. Ora, o que Spinoza vai dizer é que aquilo que existe por si mesmo coincide com aquilo que é conhecido por si mesmo. Substância. Não é? Substância é um conceito que não necessita de outro conceito para se formar. Não é? Portanto, é um conceito que define-se a si mesmo. Assim dizer. Não necessita de outro conceito ou de outra expressão para nós a definir. Eu vou usar aqui uma ideia que foi veiculada pelo Arnaldo logo quando estávamos a comentar a questão, quando diz que Deus, não é? Portanto, de entre as várias formas de entendermos, nós não temos mesmo uma expressão para o designar, não é? Substância. Portanto, é um conceito que não necessita do outro. Nós não precisamos sair de um conceito para encontrar a sua definição. Mas substância também é aquilo cuja existência não necessita de outra existência para existir. Desculpem este trocadilho, não é? Portanto, é aquilo cuja existência não necessita de outra existência para existir. Portanto, por isso é que substância é em si e é conhecido por si. Não é? É em si mesmo, porque não necessita de mais nada para existir substância. Esse conceito é próprio, de facto, com Spinoza. Não é? Embora, enfim, Spinoza vai buscar outros autores, existe toda uma tradição de reflexão sobre a noção de substância que já vem de Aristóteles, não é? Portanto, diria da substância, dos acidentes, etc. Não é? Mas, portanto, substância, no modo como Spinoza entende, substância é, portanto, aquilo que existe por si mesmo e é conhecido por si mesmo. Vocês me entender? Então, digam-me a que é que esse conceito designa? A que é que esse conceito designa? Portanto, qual é o ser que podemos atribuir esse conceito de substância? Entendida à maneira de Spinoza. Diga. Só por ser Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque só Deus pode existir por si mesmo. Não é? Porque só o conceito de Deus pode ser, por assim dizer, a definição do próprio Deus. Não é? Portanto, a concepção de Deus não necessita de outros conceitos. Porque nenhum outro conceito, nenhum outro predicado que eu atribuo a Deus, portanto, aplica-se a Deus, como é que eu posso dizer? Aplica-se a Deus fielmente, ou linearmente. Não é? Só se aplica de forma figurativa, de forma analógica, etc. Portanto, de facto, só Deus pode ser entendido como substância nesse sentido que Spinoza, portanto, mas vejam que na tese de Spinoza está explícita a ideia de que substância é aquilo que se conhece por si e existe por si. Não é? Se conhece por si e existe por si. Ora, isto quer dizer-nos que, na perspectiva de Spinoza, existe uma certa correspondência entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. Não é? Existe uma certa correspondência entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. O conhecimento, Spinoza usa a expressão conhecimento adequado, que é uma espécie de um conhecimento claro e distinto de Descartes. Não é? Portanto, a ordem de ser, em Spinoza, coincide com a ordem de conhecer. Por isso, aquilo que é maximamente conhecível é também o ser máximo.
aquilo que é superior na ordem de ser é também superior na ordem de conhecimento. Portanto, existe uma coerência, uma correspondência, uma relação, não é, entre a ordem lógica e a ordem ontológica, entre a ordem rerum, ordem do ser, a ordem das coisas, e a ordem mentis, a ordem do intelecto, não é? Por isso, nós podemos trocar, não é? Aquilo que existe por si mesmo é conhecido por si mesmo e aquilo que se conhece por si também existe por si, não é? Estas duas características, não é? Estas duas características só pode ser, portanto, aplicáveis a Deus, não é? Mas a ideia de Spinoza é essa, que existe uma correspondência entre a ordem do conhecer e a ordem do ser. Essas duas correspondências entre a ordem de ser, ordem rerum, e a ordem de conhecer, ordem mentis, essas duas correspondências vão coincidir, por assim dizer, na substância primeira, que é ao mesmo tempo a ideia primeira. Ou seja, de acordo com essa concepção de Spinoza, é o seguinte: o ser máximo que eu posso pensar, para usar a expressão de Santo Anselmo, não é? O ser máximo que eu posso pensar é, ao mesmo tempo, o ser máximo, a substância máxima que existe. Não é? Portanto, o máximo que eu posso pensar é, ao mesmo tempo, o existente máximo. Existente máximo. Eu não posso separar o conhecimento do ser. Não posso separar o conhecer do ser. Portanto, existe uma ordem, não é? Uma correspondência, por assim dizer, entre uma coisa e outra. Por isso, só Deus merece, no entender de Spinoza, esse atributo, não é? Portanto, só a Deus a substância se aplica, não é? Portanto, substância é a mesma coisa que Deus. Apenas o conceito de Deus é o único que se conhece por si e é o único que existe por si. Por isso, só Deus é substância. Por isso, Deus, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver isso mais à frente com Leibniz, por exemplo, existem alguns autores que diziam por essa altura que Deus é causa sui. Deus é causa sui. Significa Deus é causa de si mesmo. Outros, contrariando essa ideia de que Deus é causa de si mesmo, por quê? Porque dizem que nada pode ser causa de si. Porque para ser causa de si, tem que existir primeiro como causa para poder originar-se a si mesmo como efeito. É uma contradição. Não é? Por isso, a melhor expressão para designar Deus enquanto substância é que Deus é causa incausarum, é causa sem causa. Não é? Portanto, é uma causa que é causador de outras coisas, mas que não tem causas prévias. Portanto, nós não podemos admitir nenhuma existência que anteceda a Deus. Não é? É o primeiro existente. Nós vimos com São Tomás que é a primeira causa eficiente. É o primeiro motor. Não é? Portanto, é a partir daí que pode vir a existir outras causas. Mas Deus, causa incausar significa causa sem causa. Uma causa que não é causada, mas que, consequentemente, é causa das outras coisas. Não é? Portanto, esta concepção de Deus enquanto causa incausarum, não é? É que se aplica também à ideia de Deus enquanto substância. Porque diz Spinoza que nós não podemos... Diga, Jeremy. Nós não podemos... Desculpa. Nós não podemos admitir a existência de uma substância criada. Não é? Porque uma substância criada é contraditória em relação à ideia que Spinoza tem de substância. E veja, se substância é aquilo que existe por si mesmo, uma coisa que é criada não existe por si mesmo, existe a partir de outros. Portanto, nós não podemos admitir a existência de substâncias criadas. Podemos sim admitir a existência
de uma única substância, não é? De uma única substância que é, portanto, uma única substância que não é causada. Não é causada. Essa única substância é, por assim dizer, é a realidade primeira, é a realidade que existe por si. Não existe em função de outros. Portanto, se não existem substâncias criadas, também não existem pluralidades de substâncias. Só existe uma única substância. Só existe uma única substância. Por isso é que é monismo. Monismo significa uma única substância. Portanto, só pode existir uma única substância que é infinita e que se identifica com a totalidade do real. Não é? É monismo. Essa substância única que existe e que, portanto, também existe através das outras coisas, assim dizer, diz a expressão que Spinoza usa para designar essa substância é Deus sive natura. Não é? É Deus ou natureza. Deus ou natureza. Bem, por que é Deus ou natureza? Porque Deus é a única substância, mas Deus identifica-se com a natureza, ou com a totalidade do real. Por isso, é Deus sive natura. Portanto, ou Deus ou natureza. Ora, a ideia, portanto, de Deus como substância única e infinita, portanto, significa que Deus não é apenas a primeira ideia, não é apenas a primeira ideia na ordem lógica, não é? É também a primeira realidade. Com base nisso, nós podemos dizer o seguinte: só Deus existe. Só Deus é realidade. Só Deus existe, porque só Deus é substância. Né? E é substância que existe por si mesmo. Ora, então, a questão que se coloca é a seguinte: se só Deus existe, como é que nós podemos então explicar a existência das outras coisas? A existência do mundo, a existência da realidade exterior, a existência do ser humano, etc, etc, etc. Portanto, Spinoza tem aqui um grande problema. Não é? Portanto, porque ao entender substância como sendo o primeiro ser, tanto na ordem... Mas as outras são criadas, não? Não, porque ele diz que não existem substâncias criadas, está a ver? Não existem substâncias criadas. Não existe pluralidade de substâncias. Só existe uma única substância, que é Deus. E por isso é monismo, não é? Ele procura identificar Deus com a natureza. Portanto, por isso usa a expressão Deus sive natura. Ele tem ali um problema que é como resolver, então, a questão da existência das outras coisas. Como é que ele vai desembaraçar, não é? Desembaraçar essa questão. Enfim, por isso que o monismo é sempre problemático. É? Existem autores, inclusive, que chegam ao ponto de pôr em causa a existência de realidades externas, admitindo que, tanto, apenas aquilo que é subjetivo, não é? Apenas aquilo que é subjetivo existe. Bom, como é que Spinoza vai tentar resolver esse problema? Ele vai procurar, através de uma lógica geométrica, deduzir todas as outras coisas a partir de Deus, não é? Mas não numa lógica de criação. Porque se forem criadas, significa que vão existir outras substâncias, não é? Portanto, ele vai procurar deduzir isto tudo a partir de Deus. Por isso ele diz que, pronto, só Deus existe, só Deus é substância, mas Deus, enquanto substância, tem infinitos atributos. Não é? Deus, enquanto substância, tem infinitos atributos. E desses atributos significa, portanto, qualidades, não é? Características, etc. Desses infinitos atributos, nós só podemos conhecer dois, que é a extensão e o pensamento. Não é? Extensão e o pensamento. Ora, esses dois atributos, a extensão e o pensamento, por sua vez, portanto, manifestam
manifestam-se através de infinitos outros atributos. Não é? Portanto, Deus, que é o único ser, Deus, que é o único ser, tem infinitos atributos. E desses atributos, o ser humano, devido à sua limitação, só pode conhecer dois, que é a extensão, e o pensamento. E a extensão e o pensamento, não é? A extensão e o pensamento, por sua vez, portanto, manifestam-se através de outros infinitos atributos. Mas esses outros atributos não constituem, por sua vez, formas de manifestação de atributos de Deus, não é? Portanto, numa lógica de dedução de cima a baixo, não é? Essa extensão tem a forma de manifestar como o mundo, como a matéria, mas como infinitas outras coisas. E o pensamento, não é? Portanto, o pensamento, enquanto atributo de Deus, manifesta-se através de pensamentos, não é? Portanto, através de outras ideias. A questão aqui é fazer derivar tudo de Deus. Só Deus existe, só Deus é substância, e, portanto, coloca-se a questão da existência real das outras coisas. E como é que nós podemos resolver isso? Portanto, Spinoza, não querendo admitir a existência de substâncias criadas, não é? Vai deduzir tudo, portanto, a partir de Deus. Não há separação. Não há separação. Porque se houver separação, significa que existiriam outras substâncias. Portanto, não há separação. Há eu vou usar aqui uma expressão que não é de Spinoza, mas que é de um dos autores de um dos autores que acaba por exercer alguma influência, portanto, na Spinoza, que é Plotino, não é? Não há, portanto, não existem outras substâncias. Tudo é uma emanação de Deus. Não é? Tudo é uma emanação de Deus. Há uma penetração de Deus em toda a existência. Bom, isto, em bom rigor, pode levar-nos a admitir a tese de que tudo é, em certa medida, Deus. Não é? Ou, se quiserem, uma forma mais tradicionalista, ou uma forma de se dizer mais vezes, Deus está em tudo. Mas mais do que Deus estar em tudo, o panteísmo defende que tudo é, em certa medida, Deus. Não é? Porque, portanto, existe essa coerência entre todas as ideias e todas as coisas. Mas a ideia deriva do pensamento de Deus. E as coisas derivam da extensão de Deus. Não é? Portanto, e desse ponto de vista, em Deus coincide tanto a ordem das ideias como a ordem das coisas. Não é? Portanto, há uma sequência, há uma progressão, por assim dizer, das coisas até chegar a Deus, mas não há uma separação, por assim dizer. Não há uma separação. Isso tudo é emanado a partir de Deus. Ora, tendo em conta que toda a realidade de um efeito está contida na realidade da causa, não é? Toda a realidade de um efeito está contida na realidade da causa, havendo uma concatenação de ideias com as outras ideias e da realidade com outras realidades, portanto, Spinoza chega a identificar todas as coisas com Deus. Chega a identificar todas as coisas com Deus. Essa identificação da totalidade com Deus é que se chama panteísmo. Não é? Panteísmo é a corrente filosófica que diz que tudo é Deus. Ou, se quiserem, que tudo está em Deus. Ou que tudo é em Deus. Portanto, Deus, tudo constituído. A realidade é sempre uma emanação. Não é? Emanação de Deus. Só Deus existe e, portanto, há uma identificação entre Deus e todas as outras realidades. Em forma de síntese, para nós percebermos mais ou menos, assim, de forma estrutural, essa tese nossa, esse monismo panteísta, monismo porque existe uma única substância. Panteísta porque essa substância que é Deus está em tudo,
ou tudo deriva dessa substância, não é? Portanto, trago aqui mais ou menos uma espécie de, portanto, de silogismo, por assim dizer. Não é? Existe uma única substância que é Deus. E por isso, Spinoza defende o monismo. Existe também uma única ideia infinita que é Deus. Essa substância que é Deus identifica-se com essa ideia. É por isso que a ordem lógica identifica-se com a ordem ontológica, não é? Não há separação. Deus, que é a única coisa que existe, possui infinitos atributos. Desses atributos, nós só conhecemos dois: a extensão e o pensamento. Ora, significa que o mundo é a extensão de Deus. E o pensamento, não é? O mundo é a extensão de Deus. O pensamento, as ideias que nós temos é o pensamento, as ideias que nós temos é o pensamento de Deus. Não é? O mundo é a extensão de Deus, as ideias são pensamentos de Deus. Portanto, não existe mais nada. Tudo o que existe está em Deus. Tudo o que existe deriva de Deus, não é? Emana de Deus. O esquema, enfim, na fábrica do melhor, o esquema é mais ou menos isto. Não há separação. Não existem substâncias diferentes. Existe Deus, que tem os dois atributos que nós conhecemos, e a partir desses dois atributos existem todas as outras realidades. Mas significa isto, dizer que tudo está em Deus. Ou mais, que Deus é a totalidade. Não é? Que Deus é a totalidade. Enfim, essa tese de Spinoza, que, como disse, não é propriamente a filosofia mais acarinhada pelo cristianismo, não é? Porque identificar a realidade, toda a realidade com Deus é sempre problemático, sobretudo é mais problemático ainda porque Spinoza não faz a realidade derivar-se de Deus através de um ato criador. A realidade deriva de Deus através de uma espécie de emanação. Significa que, em bom rigor, a realidade, ou as realidades também, é Deus. Deus é a realidade, a totalidade das coisas. Não é? Isto é, portanto, essa tese, de facto, de Spinoza é um pouco problemática. Mas ela tem a vantagem do seguinte: nós, de facto, podemos ver Deus em todas as coisas, em pequenas coisas. Não é? É o Deus das pequenas coisas. Não é? Portanto, enfim, não há uma separação estanque absoluta entre um Criador e uma criatura. Não significa que aquilo que nós podemos entender como sendo criatura é também uma forma de manifestação do Criador. Não é? Também uma forma de manifestação do Criador. Não há salto, não se dá saltos, não há separação. Portanto, as coisas derivam, todas as coisas derivam, portanto, de um único ser, que é, portanto, um único ser, que é Deus. Há uma espécie de derivação, não é? As coisas constituem, portanto, formas de ser e de manifestar da própria divindade. Nós podemos ver Deus em tudo, não é? Em certa medida. Não é? Não sei se conseguiram acompanhar, se têm alguma questão também que queiram colocar. De qualquer forma, nós vamos, a partir de agora, tendo em conta, portanto, esta linha orientadora do pensamento de Spinoza, vamos analisar agora o texto de Spinoza, portanto, o texto da Ética, e o texto, portanto, sobre Deus, o homem e a sua felicidade. Eu vou enviar o texto para os vossos e-mails, vou dizer mais ou menos as páginas que devem ler, e devem lê-los, não é? Ler bem, com calma, etc. E na próxima aula iremos falar um pouco sobre esses mesmos textos. Nesses textos, Spinoza procura, agora, a partir desta ideia, ele procura apresentar as provas para a existência de Deus, chamados argumentos para a existência de Deus. E será esse o objeto
do nosso próximo encontro. Mas, portanto, gostaria de devolver-vos a palavra para colocarem questões, chegas, comentários, etc. Dúvidas? Senhor, posso falar, Leonilde? Com certeza, Leonilde. Fale, fale. Obrigada pela palavra. Então, senhor, eu vou dizer mais ou menos o que eu percebi nesta aula. Você está muito longe, Leonilde. Eu, de Espinosa. Eu estou muito perto. Estamos a ouvi-la continuar. Está perto? Pois. Alô, vocês estão a ouvir-me? Sim. Agora é melhor. Agora. Então, apesar de acordo com a exposição, uma excelente exposição que o professor fez, eu pude perceber que Spinoza, mesmo a partir do texto da excomunhão, não é? Ele continuou humilde e manteve com a sua convicção muito forte, manteve muito ligado a Deus. Não abandonou, porque depois do texto da excomunhão, ele podia até se tornar um ateu ou um agnóstico, não sei. Mas ele continuou com Deus à frente, como podemos dizer, Deus no comando, tudo ligado a Deus, não é? Em relação posso continuar? Sim. Em relação ao texto da excomunhão, só para não para responder, para dizer ao meu colega Arnaldo, não é que eu acho que o texto da excomunhão é o puro concretizável, até porque eu não sou má, mas reparem, como o professor disse, o Spinoza, muito conhecedor do Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco, ao longo do texto de Pentateuco, os 5 livros que nós vimos, há várias maldições aqui, se eu posso chamar de maldições. Repara, até da primeira maldição que Deus colocou sobre Adão e Eva, e desobedecendo a Deus. Tudo por causa de maldição, tudo por causa da desobediência do meu ponto de vista. Então, pensamos, por exemplo, neste momento, essa pandemia de coronavírus que estamos a ter, não pode ser uma maldição por causa da nossa desobediência, por causa da forma como nós, os humanos, tornamos. Então, reflitamos sobre isso e pensemos. E o exemplo de Spinoza é o exemplo que nós devemos seguir, um exemplo de humildade, um exemplo de forte relação com Deus, fazendo tudo de bom no Deus que nos ajuda a fazer tudo de bom e não pensar em outras coisas que matam o irmão. Obrigada, professor. Obrigada, colega. Muito bem. Pois, é uma leitura interessante essa que fez, que de facto Spinoza poderia, sobretudo, vocês sabem que durante esse período moderno, não é o período em que de facto vão surgir na Europa tudo, não é? Muitas tendências para o certo agnosticismo, etc. O Spinoza poderia ter seguido esse caminho, não é? Até seria fácil, mas não, ele de facto teve uma preocupação muito grande. Vejam, em todas as suas obras, a questão de Deus é muito discutida, não é? Mesmo nas obras que falam sobre questões de natureza política, ou a obra que fala sobre a questão do conhecimento, na renovação do intelecto, ele traz sempre a questão de Deus para redar. Quer dizer, agora, existem formas diferentes de entender a mesma realidade.
né? No caso concreto, o entendimento dele é esse. E é exatamente essa preocupação de Spinoza com a questão de Deus, não é? Essa reflexão de Spinoza com a questão de Deus, mas, sobretudo, o facto de ser perseguido por uma comunidade e acolhido noutra comunidade, que faz muitos exploradores admitirem que possa ter havido uma conversão de Spinoza tanto ao cristianismo. E deve-se dizer que essa questão de Spinoza não é só uma questão, digamos, essa preocupação de Spinoza com questões de natureza religiosa, a vivência, a ética, etc., não é só uma questão teórica, é também uma questão prática, uma questão vivencial, não é? A irmã, tive uma irmã que ficou muito ligada à comunidade, não é? E depois da morte, portanto, dos familiares, a irmã fez questão de retirar, de retirar a herança, não é? Não conceder a herança. Ele lutou judicialmente com a irmã para conseguir, portanto, a herança. Tendo conseguido a herança, deixou depois de usar a herança, não é? Porque ele vivia uma ética austera, no sentido de uma ética de desapego aos bens materiais. E ele, inclusive, tem páginas muito, muito belas para o nosso crescimento espiritual, quando diz que, portanto, para essa vivência, essa reflexão filosófica que nos conduz a Deus, não é? Na reforma do entendimento, ele diz que nós devemos prescindir de certas coisas, de certas preocupações, com coisas mundanas, com bens materiais, etc., porque estas preocupações entorpecem a nossa reflexão, a nossa capacidade, portanto, de reflexão, desviam a alma, diz ele, para outras coisas e têm um efeito, tanto contraproducente em relação àquilo que se tem. Bom, em relação à questão do texto da excomunhão, portanto, o meu entendimento, não é que o texto deve ser enquadrado no contexto escrito e relacionado, portanto, à comunidade que a escreveu. É um exercício hermenêutico que devemos fazer, e se nós olharmos para o texto do ponto de vista filológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista filológico, enfim, em bom rigor também, se olharmos para o texto do ponto de vista agora, do próprio contexto histórico, não do contexto comunitário, do contexto escrito no século XVII, mas dentro de uma comunidade judaica. E em bom rigor, portanto, vocês sabem que as comunidades religiosas, por vezes, existem comunidades mais ou menos radicais, tendo em conta determinadas circunstâncias, e o texto tem que ser entendido nesse sentido, não é? Fora desse contexto, ou analisar o texto numa perspectiva mais abrangente, de facto, nos parece um pouco radical e, quiçá, desumano, em certa medida. Não é? Acho que Manuel queria também fazer uma informação nessa não? Ouvir-me? Sim, Manuel? Sim, não, eu queria dizer, tendo essa trajetória, feito essa trajetória, Spinoza tendo feito essa trajetória, nos leva a crer que quando ele foi para o campo da filosofia, descobriu praticamente a verdade acerca da vinda do Messias. É aí que funciona o verdadeiro apoio
da filosofia à teologia, servindo de serva da teologia, praticamente. Tendo conhecimento filosófico, poderá, assim, ter um conhecimento mais racional da teologia e em todos os sentidos, praticamente. Certo. Então, É certa medida, não é? É preciso ver que ele teve uma influência muito grande em Descartes, não é? Que é também um autor, portanto, que encara o problema de Deus nessa perspectiva racional e, sobretudo, é um autor que admite também, não é? Aceita o argumento de Santo Anselmo, vocês sabem, e admite a ideia de que, portanto, aquilo que maximamente nós podemos pensar, ou a ideia do Ser Supremo que nós encontramos em nós, não é? Só pode ter origem nesse mesmo Ser Supremo, não é? E então, a filosofia de Descartes, não obstante ao seu rigor lógico e matemático, é uma filosofia, em certa medida, aberta à questão, tanto à questão e ao problema de Deus. Que, aliás, é sinal de que a razão não é contra a fé, como disse muito bem. Né? Portanto, a razão não é contra a fé. A filosofia não é contra a teologia. E é muito interessante vermos que, de facto, e é por isso que eu procuro também, em certa medida, trazer aqui, portanto, esses filósofos que nos ajudam a compreender, portanto, aquilo em que nós acreditamos e posso também trazer aqueles que nos ajudam, aqueles que procuram demover-nos, dizer, daquilo em que nós acreditamos. Mas nós temos que ter um propósito, é? Temos que ter uma agenda, dizer. Enfim, a ciência também não é inocente. E a ciência não é inocente, e muito menos a filosofia, a sociologia, não é? A mesma história, diz a mesma história que procura relatar acontecimentos passados. Essa mesma história, às vezes, não é fiel aos factos, não é? Porque ela resulta de uma interpretação que se faz. E por isso nós temos que ter esse modelo, portanto, ter essa orientação, por assim dizer. Mas, enfim, a ida do Spinoza para o campo e a dedicação à atividade de cuidador de lentes, ele viveu dessa atividade, tendo um contato com filósofos, com personalidades ilustres da Europa do século XVII, portanto, e ao mesmo tempo tendo contato com filósofos de orientação escolástica, acabou por criar aqui nele, portanto, uma certa abertura, predisposição para debater esses aspectos. Portanto, acho que a sua observação vai um pouco nesse sentido. Portanto, acaba por ter uma influência significativa de outras perspectivas, de outras correntes. Mas a influência maior continua a ser, portanto, a cartesiana, por um lado, e a influência dos filósofos e da religião judaica, por outro. Não é? Muito bem. Não sei se, portanto, Arnaldo, faça favor. Professor, antes de terminarmos, de certeza que... Bom, deixa isso para lá. Eu queria falar que o professor, de certeza, vai nos falar sobre o trabalho, né? Mas antes disso, professor, eu queria apenas um esclarecimento sobre o panteísmo. Eu não sei se li, eu não me lembro. Nesse momento, eu não me lembro, sinceramente. Por outros motivos. Não sei se li em algum lugar ou se foi um professor que não se deve dizer que Deus está em tudo, mas que tudo está em Deus. Eu sublinhei essa parte aqui sobre o panteísmo, né, em relação à ideia de Spinoza, que
essa ideia é que Deus está em tudo. Então eu fiz-me lembrar, eu não sei onde li isso. Fiquei com essa dúvida ou entendi mal. Não, Se não, pode ser a não mesma entendeu, coisa. não entendeu Sim. mal, é exatamente isso. Portanto, exatamente isso. Porque existem várias formas de enunciar um panteísmo. E estas fórmulas, por assim dizer, por vezes, umas são mais radicais do que outras. Veja, uma alternativa é dizer que tudo é Deus, não é? É uma perspectiva muito forte essa. Tudo é Deus. É por isso que eu fiz questão de dizer que o panteísmo não é propriamente a filosofia religiosa mais acarinhada pelo cristianismo, nem muito menos, portanto, pela Igreja Católica, e com razão. Portanto, tudo é Deus, não é? Onde Deus está em tudo, não é? Onde tudo existe em Deus. Não é? Enfim, são expressões que, à partida, querem dizer a mesma coisa, mas umas são mais radicais do que outras. Nestas três alternativas, eu excluo, não é? Vocês tiveram oportunidade de ver que evitei várias vezes dizer que, portanto, tudo é Deus, não é? Tudo é Deus. Ou admitimos a possibilidade das coisas serem em Deus, não é? Ou a possibilidade de Deus estar presente, por assim dizer, em todas as coisas. Não é? A perspectiva de Spinoza é a de que tudo é, em certa medida, portanto, ou tudo emana do próprio Deus. Tudo emana do próprio Deus. Podemos, portanto, com isso, dizer que Deus está em todas as coisas, portanto, de uma certa forma, não é? Ou usando a outra forma, não é? Que as coisas existem em Deus. Essa terceira fórmula, enfim, é a forma menos radical, por assim dizer, não é? As coisas existem em Deus. As coisas existem em Deus. É? Ou as coisas são em Deus. Porque só Deus é por si mesmo. É? As coisas são em Deus. Num sentido, tanto como eu posso dizer? No sentido de dependência, não é? Não no sentido de que existem coisas e existe Deus. Não, porque senão nós estamos agora fazendo referência àquilo que Spinoza diz, não àquilo que realmente o Bernardo deve ter lido em outras partes. Se nós dizermos que existem coisas, existem Deus, nós estamos a admitir a existência de mais do que uma substância, não é? Portanto, a ideia de Spinoza é que só existe uma única substância, que é Deus, que, portanto, através da sua emanação, acaba por também existir de certa forma, também existir de certa forma, enfim, nas outras coisas, por assim dizer. Não é? Mas a fórmula menos radical é a de que tudo é em Deus. Não é? Acho que é essa forma que usei. Eu penso que o Arnaldo leu no Etienne Gilson, a teoria. Sim, é normal também, sim. Todas as coisas estão cheias de deuses. Todas as coisas estão cheias de Deus. Essa é uma expressão que já vem de Parmênides. Parmênides não era? É a teoria de Parmênides. E mencionada por Etienne Gilson. Exato. Tudo é em Deus, está a dizer? Tudo é em Deus. Tudo é em Deus. Quer dizer, Deus é a única coisa que existe por si mesmo. A existência das outras coisas é uma existência dependente de Deus. Não é? Mas essa dependência não é, pelo menos dentro dessa perspectiva de Deus, essa dependência não é no sentido de que existem coisas de Deus, mas no sentido de que, portanto, o próprio Deus existe através das coisas, por assim dizer, não é? Enfim, não sei se ajudei ou...
Ou nem por isso? Não, professor, já entendi perfeitamente. É isso. Portanto, tudo é em Deus. Muito bem. Portanto, não havendo mais questões, desejo um bom almoço a todos e bom descanso, não é? Encontrar-me-ei com o outro grupo mais logo. Só não vamos falar só acerca do trabalho. É verdade. A minha proposta é no sentido de fazermos vários trabalhos, com pequenos trabalhos, e não no sentido de deixar o único trabalho lá para o fim, não é? E, portanto, por exemplo, eu vou enviar o texto da Spinoza e vou dizer, portanto, para ler o texto, página X à página Y, poucas páginas, e sobre estas páginas eu vou fazer algumas perguntas e vão responder e vão me enviar, não é? Assim, quando chegarmos ao final do semestre, já temos, portanto, elementos de avaliação e eu atribuo a classificação para todos. Não é preciso depois de ter chegar ao fim, depois eu vou dar um trabalho, depois fica muito tempo, etc. Essa é a minha proposta. Aliás, acho que é uma proposta que eu já tinha socializado convosco na altura, quando tivemos as primeiras aulas presenciais, e estava mais ou menos consensualizado nessa altura. Agora, não sei se também podem ter outras propostas, outras alternativas, e aí podem apresentar e nós devemos procurar um consenso. Não, está bem. Eu penso que essa alternativa pode ser melhor. Por mim, não tem nenhum problema. Ela permite o seguinte, ela permite orientações, porque veja, se eu enviar um texto, mesmo que seja um texto de 4 ou 5 páginas, e eu não fizer nenhuma questão sobre o texto, enfim, às vezes a leitura não é muito orientada, mas se eu fizer uma ou duas questões sobre um texto, quem lê o texto com o intuito de encontrar elementos para construir uma resposta, não é? E isso já ajuda muito, não é? Desse ponto de vista, acho que é melhor. Exato, professor, faz isso porque nós nem todos são da área de filosofia, então com questões orientadoras dá melhor para responder. Certo. Mas todos nós somos filósofos, não é? É verdade, professor. Não sei se o professor está a mentir ou se está a omitir, porque eu não sou filósofo. Não, nem uma coisa nem outra. Portanto, e quando diz que não é, isso é sinal de que ainda é dos melhores, não é? Porque uma das características é a humildade. Não é? Talvez é por isso que, enfim, a filosofia é o saber do não saber. Tá bom. Eu gostaria de ter essa lábia para conquistar uma mulher. Não, mas é o Manuel ainda não se deu conta que ele é um filósofo. Está a ver, não se deu conta. Mas isso é bom. Isto significa que é uma qualidade fundamental, não é? Portanto, ser filósofo é não dar conta que é. É aquele que sabe e sabe que não sabe, não é? Ou não sabe que sabe, não é? Pois é. Ele já tem uma mulher na mira, só que não quer ouvir os meus conselhos. Eu tenho que ouvir então. Não, é que eu vi uma mulher da calheta e eu queria primeiro comer do bom e do melhor do casamento da nossa amiga Anila, para poder trazer nesse mesmo dia aquela mulher. Gente, vocês estão sendo gravados, cuidado lá. Ok. Bem, bom almoço a todos. Tchau. Professor, esta matéria de casamento, só o Antônio pode ajudar. Eu ali não ajudo nada. Não consigo. Professor, eu gostaria, por exemplo, que o senhor fizesse uma análise profunda do trabalho que eu lhe enviei, porque eu gostaria de ter uma orientação, se possível, alterar alguma coisa. Certo. Eu vou neste momento não recebi nenhum feedback, eu gostaria de receber algum subsídio. Vou fazer isso, portanto, enfim, com o trabalho de todos. Por isso leva-me algum tempo, mas eu vou dar feedback, tanto em relação ao trabalho de todos, provavelmente antes de mandarem
novos trabalhos que acaso queiram estar algum aspecto para o fazer. Ok, obrigado. Está bem, tchau, continuação de bom dia. Obrigado igualmente, Sr. Lourenço, portanto, muito obrigado, pode encerrar.